Bom, pessoal, então eu acho que dá para a gente dar início, né? Então, boa tarde, né, para todas as pessoas presentes. A gente está muito feliz em conseguir realizar essa atividade. Sejam todos, se sintam todos muito bem-vindos. Esse evento foi pensado com muito carinho pelo nosso grupo de formação da sede. E hoje a gente vai ter uma palestra, né, de um total de 5. A gente pensou em um ciclo de palestras, então serão 5 eventos online que vão acontecer entre os meses de outubro e novembro, né? Então, o primeiro é hoje e o último vai ser no dia 21 do 11. Então, ainda temos aí a fala do Murilo Guerra, que vai falar de tipologia dos sistemas produtivos leiteiros dos assentamentos rurais do município de Euclides da Cunha, na região do Pontal do Paranapanema, que vai acontecer no dia 17 de outubro. Depois dele, vamos ter a Nayara Stockler, que vai falar das dinâmicas das políticas de desenvolvimento agrário e fundiário, impactos locais e dilemas de uma assistência técnica e extensão rural integrada, que vai ser no dia 31 de outubro. Também vamos ter o Eduardo Lopes, que vai falar da aplicação superficial de calcário e gesso em solos arenosos, atributos químicos do solo e qualidade da pastagem Urochiloa brisanta e Piatã, que vai falar no dia 7 de novembro. E, por fim, para encerrar, a gente vai ter o Wagner Souza Machado, que vai falar da validação de modelos digitais de superfícies a partir da integração de bancos de dados geográficos. E vai encerrar, então, como eu falei, no dia 21 do 11. Nesse primeiro momento, né, a gente pensou em fazer, então, essa sequência de 5 temas, especificamente ligadas ao nosso programa de incentivo à educação. Então, o objetivo desses eventos é proporcionar um espaço de diálogo, né, entre os colegas e também dar visibilidade a esses trabalhos que eles estão realizando. E também, futuramente, a gente pensa em incluir outros temas que não só os que estejam em diálogo com o nosso programa de incentivo à educação, né? E também é importante dizer, né, que tanto o trabalho do Adenildo quanto dos outros colegas são justamente são a apresentação do trabalho final que eles entregaram para a aquisição do título de mestrado deles. Então, todos aqui são trabalhos de dissertação. E então, hoje, a gente vai começar com o Adenildo, né? Inclusive, antes de mais nada, Adenildo, eu queria muito agradecer a você pela sua prestatividade, na verdade, pela sua presteza, porque você, de pronto, de imediato, quando eu liguei para você, você já foi super solícito, super aberto, já se disponibilizou, ficou, enfim, muito à vontade com o nosso convite. Então, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, tá? E aí, a gente fazendo aqui uma apresentação resumida, né, do Adenildo. O Adenildo é técnico de desenvolvimento agrário. Hoje ele trabalha no nosso GTC de Presidente Bernardes, mas o Adenildo ele é formado como técnico agropecuário pela Escola Agrotécnica Federal de Araguatins, no Tocantins. É graduado em Tecnologia do Agronegócio pela FATEC em Presidente Prudente, com especialização em História das Revoluções e dos Movimentos Sociais pela Universidade Estadual de Maringá e é mestre em agronegócios pela Universidade Federal da Grande Dourados, e vai fazer a gentileza de apresentar para a gente hoje esse trabalho, né, que ele entregou aí como conclusão do mestrado dele. E antes de passar a palavra para o Adenildo, eu gostaria de avisar, né, passar aqui alguns informes para os presentes. Primeiramente, dizer que os certificados dessa atividade vão ser enviados a apenas às pessoas que se inscreveram no link. Então, se por acaso alguém não fez a inscrição no evento, eu peço que vocês vão até o chat e olhem o link que eu deixei disponibilizado ali em cima o link, na verdade, para inscrição. Então, aí a gente vai enviar os certificados para o e-mail informado no ato da inscrição. Então, por favor, coloquem um e-mail que vocês tenham acesso corrente, tá bom? Outro aviso importante é que o nosso chat vai estar aberto o tempo todo. Todo mundo aqui está com o microfone e câmera fechado, com exceção do Adenildo, né, que é o nosso palestrante, mas enfim, está todo mundo aqui com o microfone e câmera fechado.
Mas os comentários que vocês queiram fazer, qualquer pergunta também, o Gustavo vai estar acompanhando esse chat o tempo todo, tá? Mediando essa interação entre vocês e o nosso palestrante. E, inclusive, Gustavo, tem alguma coisa que eu esqueci de pontuar aqui que você gostaria de falar? Acho que não. Helenita? Não, Nancy, está ótimo. Acho que só, não sei se tem colegas, né, de fora do ITESP, só esclarecer, né, que o programa de incentivo ele é um programa, né, que existe dentro da instituição há mais de 20 anos, né, e o principal objetivo dele, né, é de valorizar os funcionários, né, do ITESP, através da oportunidade, né, qualificação acadêmica, né, formal, contemplando, né, os funcionários inscritos com a liberação de horas, né, em estudos que ligados, né, às áreas de atuação da fundação. Tá bom? É só isso. Bem lembrado. Helenita, alguma coisa que eu tenha esquecido? Não, obrigada, querida. Foi tudo contemplado. Então tá. Então, muito obrigada a todos, né? Mais uma vez, um agradecimento especial ao Adenildo e aos meus colegas de grupo de formação. E, Adenildo, fica à vontade, você está com a palavra, qualquer coisa, a gente vai estar aqui o tempo todo atento se você precisar de alguma coisa. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Nancy, pela oportunidade, também os colegas do ITESP, né, os demais que estão nos acompanhando, vendo aqui o professor Luiz Fernando Zuin, da USP também, boa tarde a ele. Bom, a Nancy já fez a apresentação ainda que resumida, mas fez do meu trabalho aí no ITESP, da minha carreira acadêmica, e hoje nós vamos falar sobre percepções, né? Foi um trabalho que eu desenvolvi juntamente com a professora Juliana Mauad, né, que foi minha orientadora, que é responsável pelo trabalho de extensão universitária lá no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã. A gente acompanha trabalhos lá com ela. E a gente desenvolveu esse trabalho aqui na minha dissertação de mestrado, nós vamos estar falando aqui nesta tarde, né? Que é percepções sobre as inovações e as novas competências da TE. Porque sabemos que existe uma evolução, né? Uma evolução constante, não somente na sociedade, como nas tecnologias e no campo, que leva a tudo. E também na nossa atividade, né? Sou um extensionista, sou um agente de ATE, né? Estou ativo nessa atividade, então é importante, na atualidade, cada vez mais a gente ter um entendimento, né, da necessidade da terra, do trabalho da terra, né, como é importante esse trabalho nos dias atuais. Então, nós vamos falar sobre esse tema, né, aqui, né, nesta tarde. Vou só passar aqui o slide aqui. Vocês estão vendo a apresentação? O slide está parado no primeiro slide, né? Isso. Tá, tá todo mundo conseguindo ver, eu acredito, né, gente? Porque se puderem se manifestar no chat para avisar, acho que tá todo mundo vendo, porque eu tô vendo Isso. normal. Agora mudou, né? Sim. As tecnologias. Mas, bom, nós vamos falar um pouco as percepções, como que nós temos as percepções não somente sobre o trabalho de ATE, sobre a agricultura e a sua evolução. Houve uma mudança constante na agricultura e como que nós, como agente de ATE, estamos percebendo essa mudança, né? Ou seja, porque as inovações, elas têm chegado no campo também. Elas começaram na indústria, nós vamos estar falando sobre isso, e ela tem gerado o quê? Tem gerado novas competências, novas formas de agir, né? Porque a assistência técnica e extensão rural, aí ela é uma dicotomia, né? Quando se fala até, nós temos que entender que a assistência técnica é aquele atendimento pontual numa determinada situação. E a extensão rural é quando nós levamos, né, uma determinada tecnologia, um determinado conhecimento ao produtor rural e fica a cargo dele receber e utilizar
essa tecnologia que nós apresentamos, né? Nessa dicotomia que nós temos na ATE. A ATE, falando um pouco sobre a ATE, ela tem a sua origem bem distante, né? Ela tem a sua origem lá na Mesopotâmia, né? Ou seja, os agricultores visando reduzir prejuízos nas produções, que a região da Mesopotâmia, que nós hoje entendemos, é aquela região que compreende, né, ali uma parte ali do Oriente Médio. Então, eles começaram ali com o entendimento da necessidade de um trabalho importante. Depois, no final do século XIX, com o século XX, surgem os Farm Institutes, né? Que tinham como base o quê? Encontros pontuais, isso na Europa e depois nos Estados Unidos, né, entre agricultores, técnicos, que tratavam de assuntos que estavam acontecendo no momento, né? E esse modelo, principalmente nos Estados Unidos, ele migra para o nosso país, ele migra para o nosso Brasil. Na década ali mais ou menos de 40, aí surge a criação, né, com base nesse modelo americano. Só que o modelo americano, ele incorpora o sistema universitário. O nosso, ele não incorporou. Então, cria-se as agências, principalmente questão de crédito rural, né? Eu faço um adendo aqui, que nessa época, no início da ATE, né, ia simplesmente o técnico e uma mulher formada em economia doméstica, né? Era o acompanhamento que se fazia nesse momento da ATE. Se a gente for ver, hoje as mulheres estão em destaque no campo, né? Isso é fato. Porém, na questão da assistência técnica, tem mudado, mas ainda tem que ter uma mudança maior para as mulheres também nesse sistema, porque desde o começo era mais a parte da agronomia, da veterinária, né, que eram os trabalhos mais existentes, as profissões, ela era mais realizada pelos homens nesse primeiro momento. Depois, na segunda fase, nós temos aí quando começa a mudar e vem a criação das EMATES, né, e também da empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural. São as fases em que a extensão rural ela tem surgido no contexto da sociedade, né? E a última fase que nós temos aqui no Brasil é a Pinater, que veio desde 2013 e que nunca passou por uma reformulação prática, né? Esperamos que possa acontecer num futuro breve, porque a tela é importante porque ela contribui o quê? Né? Ela contribui também na produção de alimentos e simplesmente no cumprimento das ODS, né? Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é promovido pela FAO. Ou seja, aí quando nós pensamos em agricultura, quando nós pensamos aqui em evolução, nós vemos o quê? Que a agricultura ela tem suas fases evolutivas, né? Eu, quando estava montando esse pensamento, essa ideia, esse estudo, eu estava falando de 4.0. Hoje eu já estou falando de uma agricultura 5.0, né? A agricultura 1.0, ela era uma agricultura mais intensiva, mão de obra, mais em mão de obra, poucas tecnologias, baixa produtividade, né? Isso antes de 1950. Quando nós passamos a 1050, que começa a entrada, o quê? Havia a Revolução Verde, começa a surgir a questão da genética, o uso de pesticidas, fertilizantes, maquinários, na agricultura 2.0. Começa a ter uma mudança no campo. E mais na frente, depois, aí, já na década de 90, nós vemos o quê? A agricultura 3.0, com o sistema de agricultura de precisão, GPS sendo utilizado, né? E a 4.0. A 4.0 ela vem conectando, né? É computação em nuvens, é análise de dados, né? Big Data, é satélite. E hoje, com o surgimento tão falado aí, ainda que em alguns lugares não tem chegado a internet 5G, né? Que é a internet de dados, a internet de movimento de dados, de ultra velocidade, mas é a tendência para o campo. É a tendência para os atendimentos. Hoje nós temos as smart farms, né? Ou seja, está atendo essa evolução tecnológica no campo. E nós, como agentes de ATE, nós temos que acompanhar esse movimento, porque senão nós vamos ficar parados numa linha do tempo. E o agente de ATE ele é importante porque ele é o elo de ligação das tecnologias
com o produtor rural. E se nós ficarmos parados, não conseguirmos desenvolver essa mudança, vamos conseguir acompanhar. E nós que somos de uma agência de ATE do governo do estado, temos ainda mais que ter essa visão, né? Sermos mais visionários, antecipar esse pensamento, né? Aí a agricultura 4.0, que é do que nós vamos falar aqui, que ela hoje, né, é o que está em foco no momento. Ela tem 4 pilares, que é a produção, ou seja, aumentar essa produção, porque quando a agricultura 4.0 chega, ela envolve tecnologias com poder de disrupção. O que é a tecnologia com poder de disrupção? Que ela vai transformar aquela atividade, ou seja, vai quebrar os paradigmas, transformando aquela atividade que já tem um molde para gerar novos processos, que vai o quê? Que vai otimizar a produção, levando o quê? Levando a uma atividade com mais eficiência e mais eficácia. Ou seja, isso envolve que uma gestão. Nós, como agente de ATE, temos que entender também da gestão da propriedade. Saber passar para o produtor rural que ele precisa conhecer de gestão, de custos, né? E sermos mais profissionalizados. A profissionalização, ela é importante, é outro pilar da agricultura 4.0. E a sustentabilidade. Por que nós falamos em sustentabilidade? Hoje, quando se falamos em agronegócio, né, o agronegócio, no meu ponto de vista, ele engloba todas as pessoas, independente de ser agricultor familiar ou o grande produtor das commodities. Por quê? Porque o agricultor familiar ele tem que negociar seus produtos. Seus produtos são agrícolas, então ele também está inserido nas cadeias do agronegócio. E ele é importante também produção dentro do nosso país. Temos os produtores que trabalham com a questão da exportação das commodities, mas temos também o produtor agricultor familiar, que é aquele que produz em pequena escala, mas que também faz parte dessa cadeia. E ele também começa a ser envolvido pelas tecnologias, porque ele também começa a ser necessário ter uma produção mais otimizada, ter um trabalho melhor de gestão e uma profissionalização, não somente o técnico, mas também o produtor rural, porque ele tem que entrar ele tem que passar a fazer parte dessa evolução que tem chegado ao campo. E quais são as percepções dos agentes de ATES, né? Eu não vou entrar um pouco na parte estatística da pesquisa, eu quero focar mais no que foi perceptível, né? No que as pessoas que participaram desse estudo eles perceberam, né? Ou seja, a agricultura 4.0 ela gera benefícios, por quê? Mudanças e melhorias no setor de produção rural. Ela vai mudar, ela vai transformar o setor de produção, né? Ou seja, essa transformação, ela pode ser o quê? Ela pode ser a mudança na forma de se fazer agricultura e na forma do agente de ATE ele trabalhar também, né? Ela quebra o que? Ela quebra paradigmas. Por quê? Como já falei anteriormente, ela é disruptiva. São tecnologias que mudam, que transformam. São tecnologias que vai mudar a característica da atuação dos agentes públicos de ATE, né? Os resultados dessa quebra de paradigmas, eles podem ser o quê? Positivos e negativos. Como assim? Tem resultados negativos? Tem. Aquele que ele não consegue se adaptar, principalmente a questão do produtor rural, aqui eu falo do produtor rural, ele começa a ter uma necessidade de ficar mais parado. Ele começa a ter uma produção menor. Ele começa a ver o trabalho dele que não vai conseguir gerir a sua propriedade, porque as tecnologias começam a otimizar o serviço da agricultura. E os agentes de ATE que não se atentarem para uma preocupação com as tecnologias, eles começam também o quê? A ficar para trás. Ou seja, essa evolução da agricultura 4.0 ela é vista como uma característica negativa. A característica positiva aqui nessas tecnologias disruptivas é esforço físico, ou seja, o produtor, quando ele usa uma tecnologia, ele tem um trabalho mais otimizado.
Muitas vezes, quando você vai fazer uma adubação, uma agricultura de precisão, você já faz centralizado. Quando você procura fazer um trabalho que você tem uma tecnologia que ela te auxilia, você ganha em tempo e mão de obra. Ou seja, então ela gera essas melhorias sociais e físicas no campo e também para o agente de ATE. São melhorias que elas passam a surgir nesse sistema. Ausência de dificuldades. Por quê? As tecnologias da agricultura 4.0, elas vão gerar o quê? Gerar oportunidades. Oportunidades para quem? Para os produtores rurais, ter melhorias na sua produção, e gerar também oportunidades para os técnicos. Quando nós olhamos a imagem que está um pouco abaixo aqui nesse slide, você vê que a pessoa está com o celular na mão, né, com várias opções no aplicativo, né, que podem dar opções para ele atuar no campo. Hoje já existe alguns aplicativos que você consegue simplesmente identificar algumas pragas, algumas doenças na lavoura. Alguns são gratuitos de forma limitada. Quando você passa a acessar uma conta, pagando, você tem um acesso ilimitado ao trabalho deles. Então, isso é interessante. E essas são oportunidades que surgem associadas a essa agricultura. Essa oportunidade que leva, no lugar de você perder tempo, manda para o laboratório, você já faz uma análise. Por quê? Porque a tecnologia, ela está te proporcionando isso aí. São benefícios, são mudanças e melhorias que vai surgindo no campo. Quando nós olhamos aqui, nós vemos aqui, pode ser o filho do produtor, pode ser um agente de ATE nessa imagem, né? Ou seja, ele está ali desenvolvendo uma atividade. Ou seja, o que nós vemos aqui? Quais são essas novas competências? Quando eu falo de competências, né, aí a gente vai para a nossa questão aqui como agentes de ATE. Nós desenvolvemos a nossa atividade. Sabemos que a ATE, no começo, no início dela, ela veio uma transferência de informações. Depois ela veio mais participativa. E hoje, com essas tecnologias, como que vai ser essa ATE? Como que vai ser essa ATE que nós, aqui eu vou focar, porque a minha pesquisa foi com agentes da instituição, como que nós, agentes de ATE do ITESP, vamos estar desenvolvendo essas novas atividades, essa nova maneira. Porque a execução ela vai mudar. A execução ela vai cada vez mais ser evoluída. Hoje a internet já está em alguns assentamentos, ainda que uma internet um pouco, mas ainda não uma internet de ótima qualidade, mas tem alguns produtores, eles conseguem ter acesso, conseguem já acessar algumas coisas. Então, ou seja, nós como técnicos, nós vamos ter que nos preparar para essa nova competência. Por quê? Porque nós vamos gerar novos componentes. Nós vamos administrar novos componentes. Ou seja, nós vamos estar administrando nova forma de fazer a terra. Antigamente, ou seja, na atualidade, há um tempo atrás, a nossa assistência técnica, a gente vai a campo, identifica e passa. Nós vamos ter uma ATE que vai ser mais baseada em dados, principalmente para produtores. Vai ter produtores mais tecnológicos, outros menos tecnológicos, mas nós da ATE temos que ser tecnológicos hoje em dia. Não podemos ficar parados. Por quê? Porque existe uma questão de adaptação dessas tecnologias. Ou seja, vai ser novos produtos e serviços que vão surgir. E nós vemos isso que, no decorrer, quando nós vamos num mercado, eu sempre gosto, analiso também, eu fico olhando aqui, você chega no mercado, tem os caixas normais, com as pessoas atendendo, e tem aquele autosservice, ou seja, que você pega suas compras, já vai lá e você mesmo passa no leitor, passa seu cartão e já vai embora. Tecnologia. Você mesmo empacota e pronto, passa lá, tranquilo, não tem mais o atendente, né? Ou seja, quando surgiu as máquinas nos grandes produtores, aqueles que colhiam, aqueles que trabalhavam na colheita, aqueles que trabalhavam o famoso termo utilizado, que eu falo trabalhador rural, mas muitos falavam do boia fria, né? Vulgarmente falando, aquele trabalhador rural que ia lá prestar o seu serviço naquela colheita de cana,
de soja, de algodão, ou seja, quando surge o maquinário, ou seja, a máquina começa a tomar o serviço do homem do campo. Alguns, eles vão para as oficinas para aprender a desenvolver a mecânica daquelas máquinas, vão trabalhar com outra atividade. E outros, eles se adaptaram, né, procuraram a sua resiliência e foram o quê? Foram trabalhar pilotando aquelas máquinas. Ou seja, hoje as máquinas evoluíram ainda mais. Hoje as máquinas, elas são cheias de tecnologias. Hoje elas têm computadores de bordo. Hoje elas têm várias tecnologias que dão a dimensão do trabalho a ser feito, que são tudo interligadas ao sistema de GPS. Ou seja, a tecnologia ela tem cada vez mais avançado. E é necessário que nós que estamos nessa atividade procuramos entender. Por quê? Porque nós vamos nesse novo paradigma que surge do nosso trabalho, da nossa ATE, nós vemos o quê? Tomar decisões vai ser pela análise de dados. E como que fica a atuação do extensionista que não consegue se adaptar a essa tecnologia? Como que fica aquele extensionista que ele não consegue mudar, quebrar essa barreira e dizer, não, eu preciso utilizar essa tecnologia. Eu preciso ter um conhecimento dessa tecnologia. Eu preciso entender como é feito esse trabalho. Eu não posso ficar com o meu enfoque parado do antigo. Porque se eu ficar parado, quando chega um momento, eu não consigo responder aquela atividade no tempo mais oportuno. Nós tivemos um momento aí que foi ímpar no mundo, né? E principalmente para nós, que trabalhamos a campo durante essa pandemia que houve aí, como que ficou nossa atividade? Né? Respondia algumas coisas, a gente respondia pelo WhatsApp. Era a nossa ferramenta naquele momento. Estávamos todos confinados. Não podíamos ir lá a campo. Pedíamos o quê? Para que o produtor mandasse uma foto, dependendo da situação que ele estava passando, e pelaquela foto fazíamos análise e pedia para que fosse realizar, passava a recomendação que ele deveria fazer em relação àquela situação. Então, foi um momento ímpar. E esse momento nos leva a pensar, a tecnologia, né, ela é amplamente necessária. E no serviço de até no campo, ela tem cada vez mais avançado. Quem tem os grandes acessos às redes tecnológicas, ele consegue fazer uma avaliação para uma determinada região simplesmente por imagem de satélite. Ele consegue ter uma ideia de tudo para poder fazer uma avaliação para uma determinada propriedade rural. Ou seja, por quê? Porque o conhecimento da tecnologia ele faz necessário. O conhecimento da tecnologia ele tem aumentado esse leque de atividades. Então, nós, como extensionistas, temos que aprender a gerir essas tecnologias. Temos que aprender a administrá-la e conhecer os resultados que ela podem nos fornecer. E isso são novas competências que vai surgir no dia a dia, que vai surgir na instituição, que vai surgir não somente na nossa instituição, mas em todas as instituições de ATE, em todos os trabalhos de ATE, seja ele público ou seja ele no setor privado. Essas novas competências, elas vai surgir e vai transformar o trabalho dos extensionistas, né? Aí, ou seja, quando nós falamos de fatores, de fatos, né? Ou seja, quando nós analisamos juntamente, nós vemos o quê? Os impactos que essa agricultura 4.0 ela vai surgir aí não somente no produtor rural, como também nos Indiaté. É porque ela visa que é eficiência no setor alimentar e ela vai otimizar a gestão agrícola. A agricultura 4.0 ela tem esse impacto positivo. Agora, qual que é o impacto negativo? Né? Ela vai ter um caráter ameaçador. Para quem? Porque para os agentes de ATE, para os produtores rurais, porque ela exige novas habilidades, ela vai exigir configurações sociotécnicas no setor agroalimentar. Ou seja, são situações de mudanças
Então, isso torna um impacto que pode gerar um fator negativo. E para nós vencermos mais esse impacto negativo, nós temos que nos preocupar em ter uma eficiência no nosso setor e na otimização da nossa gestão agrícola e gestão de ATER também. Ela é disruptiva, disrupção. Por quê? Por causa dessas inovações, novos elementos no sistema agrícola que surgem com essa agricultura 4.0. Valores e práticas agrícolas vão ser redefinidos. Ou seja, os valores da ATER vão ser redefinidos. As práticas agrícolas, elas serão redefinidas. E isso o quê? Surge o quê? Com esses fatores que a agricultura 4.0 podem produzir. E nós temos que nos atentar a essas mudanças. E para as novas competências? A adoção de tecnologias, o que ela leva? Né? Um aumento de inovações, né, tecnológica no campo, quando adota. Quem que adota essa tecnologia? Essa adoção, ela é feita pelo produtor rural, ela pode ser feita também pela instituição de ATER, porque não adianta somente o produtor rural fazer essa adoção e nós, como extensionistas, não ter acesso às tecnologias também. Então, essa adoção ela é feita principalmente pelo produtor rural e também pelas agências de ATER. As informações, vai ter novas formas de obtenção e disseminação dessas informações. E ela vai gerar o quê? Novas habilidades nesse gerenciamento dos dados que essas tecnologias vão produzir. Ou seja, aí é onde entra o conhecimento técnico das tecnologias. E qual será esse papel do extensionista? O aumento da adoção de tecnologia, né? Ele tem que ter a percepção nas mudanças da agricultura e a nova cultura que vai surgir dos conselhos, que vai ser baseada em dados. Você vai ter conselhos baseados em dados para poder fornecer para os seus produtores. Vai ter a tecnologia lá que vai fornecer relatórios e aqueles relatórios, você vai ter que saber entender dos dados que eles estão fornecendo. Então, ou seja, o conhecimento tecnológico, né? E essas novas competências, como que nós traduzimos ela? Né? Tendo conhecimento agrícola e de inovação. Não adianta eu ter o conhecimento da tecnologia, mas eu não ter o conhecimento agrícola, o conhecimento da cultura. Eu tenho que unir esses dois conhecimentos. Tem que haver a união, a junção, um sincretismo da inovação, do conhecimento agrícola e de inovação, para que eu possa entender e traduzir o quê? Não somente a nossa competência, mas a nova forma de se fazer a terra. Aí é necessário o quê? Aí entra, né, um pouquinho aqui, nós vamos ter uma parte um pouco questionável aqui, a capacitação dos atores envolvidos. Né? É necessária essa capacitação. E quem faz essa capacitação dos agentes de ATER da Fundação ITESP? Né? É necessário que haja essa capacitação, porque as tecnologias têm chegado lá no produtor. Ainda que nós atuamos diretamente com o agricultor familiar, com produtor rural, em nível de assentamentos rurais, mas com pouca tecnologia, mas que ainda que aquela tecnologia de menor escala chegue até ele, nós temos que entender dessa tecnologia, porque vai haver a ruptura nesse momento. A tecnologia ela vai romper. E se nós não conseguirmos entender e passar o conhecimento, vamos ficar para trás. Então, é necessário essa capacitação dos atores envolvidos. E que atores envolvidos aonde? No setor agroalimentar. Aí envolve o produtor rural, aí envolve o extensionista. Porque nós, como extensionista, é aquilo que eu falei no começo, na dicotomia da ATER, quando nós levamos a extensão rural e apresentamos uma tecnologia para um produtor rural e ele adota aquela tecnologia, nós temos que ter o conhecimento para entender aquela tecnologia que nós apresentamos a ele. Não podemos simplesmente apresentar a tecnologia e depois não sabermos como entender dela. Aí, quando nós apresentamos a tecnologia, que ele adota ela,
e que ele existe a necessidade dele entender o que ele está produzindo, aí vem a assistência técnica. Aí se fecha o trabalho do agente de ATER. Fechando aqui as minhas considerações, né? Os impactos perceptíveis, né? Evidência dos impactos e mudanças com a agricultura 4.0. Ou seja, isso é perceptível, que vai haver mudanças no campo, vai haver mudanças, né, com o nosso trabalho de ATER. E essas perspectivas podem ser positivas sobre as mudanças e oportunidades que podem surgir. Nós temos que ter essa perspectiva positiva porque vai surgir oportunidade e vai surgir mudanças, né? Ou seja, essas mudanças e oportunidades que surgirem, elas podem beneficiar a nossa ATER. Como que ela pode beneficiar a nossa ATER? Nós nos preparando, né? Ou seja, porque a nossa metodologia de trabalho ela tem que ser revista, né? É uma metodologia que tem parado, né? Ou seja, com ações de adaptação e capacitação. Ou seja, tem as tecnologias que estão sendo adotadas no campo, a nível de agricultura 4.0. Então, nós, como agente até temos que ser capacitados e temos que aprender e nos adaptar a essa tecnologia. Por quê? Porque no futuro, a forma de se realizar a nossa atividade, ela vai mudar. Ela vai evoluir, né? E as políticas públicas, elas têm que surgir o quê? Nesse momento, para a instituição, para todos os atores que trabalham nesse setor agroalimentar. Se ela não existir políticas públicas que contemplem não somente os produtores rurais, mas também a instituição, porque quando falamos em políticas públicas, elas vão somente a nível dos produtores rurais. Mas a instituição, o que a instituição pode fazer pelo seu corpo técnico? O que a instituição pode fazer para nós, em termos de capacitação, a nível de tecnologia? Não somente capacitar, mas dar tecnologia para que nós possamos exercer a nossa atividade, né? Muitos podem achar, não, ele está sendo utópico, está sendo muito vanguardista, né? Não, eu estou vislumbrando um presente próximo. Eu estou tendo um vislumbre de um presente próximo para a nossa atividade de ATER. Porque a cada dia mais nós andamos, hoje nós não conseguimos sair sem um celular no bolso, que é uma tecnologia. Hoje nem cartão de crédito nós levamos mais, né? Você qualifica seu celular e ele fica apto a você passar por aproximação nas máquinas dos setores de compra. Então, ou seja, a tecnologia tem chegado na cidade. E no campo não está sendo diferente, né? Ou seja, no campo, na agricultura, na agropecuária, ela não está sendo diferente. Então, ou seja, é necessário que a gente faça essa revisão, que a nossa metodologia de trabalho ela seja revista nesse momento e que nós possamos buscar, né, essa capacitação e essa adaptação tecnológica para nós, atores que participamos do setor agroalimentar. Para fechar aqui, pesquisando as agências de ATER, né? Aqui está um mapa da Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, todas as entidades, as EMATERs, né? Alguns estados ela não usa EMATER, IDR no Paraná, EPAGRE, né, em Santa Catarina, AGRE no Mato Grosso do Sul, conheço até alguns técnicos que trabalham na AGRE, NACAT, né, aqui no estado de São Paulo, aí eu fico analisando aqui, acho que faltou o ITESP, né? Eu não... deixa, mas falta o ITESP aqui, né? Isso aí depois a gente deixa para depois, esse questionamento. Mas aqui está as entidades de ATER do nosso Brasil, e nós também fazemos parte, isso é o mais importante, né? Aqui são alguns funcionários, acho que uns já não estão mais conosco, né? Alguns estão aí, vários escritórios, né? Então, isso aqui é uma lembrança para todos nós. A gente de ATEC tem passado pela fundação, que ainda estão nessa fundação, fazendo o seu serviço com qualidade, né? Fico aqui minhas palavras, muito obrigado, e deixo aqui essa mensagem aqui
embaixo aqui, que a tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Isso é o mais importante para nós aqui. Muito obrigado a todos que participam aqui conosco e paro aqui a apresentação e deixo aberto. Volto a palavra a Nancy, que está mediando esse trabalho. Obrigada, Denildo. Obrigada a todos. Obrigada, boa tarde.